minutos. Agora está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira, destaque com Vinícius Calado. Grande abraço, bom dia! Valeu, um abraço a vocês, uma ótima sexta-feira, fim de semana de jogo importantíssimo para o esporte. O Leão entra em campo neste domingo, um horário um pouco ingrato para o torcedor, às 8h30 da noite na Ilha do Retiro contra o Vasco. De um lado, o Leão lanterna com 10 pontos, do outro o Vasco, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento com 19. Distância grande, 9 pontos de diferença, mas é uma partida que pode dar uma virada de chave no Leão, mudando totalmente a questão anímica. Se o esporte vence, reduz para o Vasco a distância para 6 pontos e dá um recado para os clubes que estão lutando, assim como o esporte, contra o rebaixamento. Para esse confronto, Lucas Lima é muito difícil que esteja à disposição. O atleta não participou do treino que aconteceu ontem e a informação que tivemos é que ele passou por um exame de imagem que diagnosticou um entorse no tornozelo, está sendo tratado diariamente, reavaliado diariamente, mas a tendência é que o meio-campista não seja opção contra a equipe do Vasco. Se o Lucas Lima não puder jogar, a tendência é que o substituto seja Atêncio. Aí você vai dizer, mas a informação da semana não era que Atêncio não atuaria mais pelo esporte? Não atuaria, como trouxemos, até que resolvesse a sua situação. A negociação com o clube do Oriente Médio, como não deu certo, Atêncio foi reintegrado ao grupo, inclusive treinou ontem. Então ele tem as características, é meia, canhoto e naturalmente é o substituto do Lucas Lima. Então se Lucas Lima, como tudo indica, não atuar contra o Vasco, Rodrigo Atêncio vai tentar pela primeira vez cair nas graças do torcedor. São 18 partidas até aqui, 6 como titular, 3 gols marcados, mas toda expectativa de um bom futebol do meia de 22 anos que se destacou e muito no Central Córdoba na temporada passada. Até aqui não conseguiu ter um desempenho de destaque com a camisa do esporte. Ontem na atividade também quem não participou foi o zagueiro Rafael Thierry. Ele sofreu uma pancada no rosto, mais precisamente na região do maxilar contra o Palmeiras, e foi preservado da atividade em campo, mas a informação que temos é que não preocupa para o jogo do próximo domingo. Sérgio Oliveira, meio-campista português, ainda não vai ser dessa vez que ele retorna a ser opção para o técnico Daniel Paulista, segue na reta final de recuperação da lesão do ligamento do tornozelo. A tendência é que, como o esporte vai atuar depois do jogo contra o Vasco somente 2 semanas depois, no dia 14 de setembro, contra o RB Bragantino fora de casa, é que com esse longo tempo Sérgio Oliveira se recupere e volte a treinar com o elenco e seja opção para o Daniel Paulista. Sobre opção e opções, o esporte deve mudar nos 3 setores da equipe para o jogo diante do Vasco no próximo domingo. Isso porque na lateral esquerda Kevson não convenceu em nenhum momento até aqui. Aderlan, mesmo destro, deve ser o escolhido para atuar na lateral esquerda. No meio campo, Lucas Lima não deve ser a opção, Atêncio deve ser o substituto e no ataque Derek retorna após cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo, formando o trio de ataque com Mateuzinho e Léo Pereira. Dessa maneira, o provável esporte para encarar a equipe do Vasco deve formar com Gabriel Vasconcelos no gol, na lateral direita Matheus Alexandre, que vem se destacando e algo pouco provável há algum tempo atrás, está caindo nas graças do torcedor. Na zaga, Rafael Thierry ao lado de Ramon, na lateral esquerda, Aderlan, no meio campo, 2 volantes, Zé Lucas e Christian Rivera. Na criação, a tendência é que Atêncio substitua Lucas Lima, no ataque, Léo Pereira, Derek e Mateuzinho. Esse deve ser o esporte que encara o Vasco. O Cruz Maltino, a equipe carioca, que jogou no meio de semana, anteontem empatou em São Januário por 1-1 contra o rival Botafogo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto o esporte teve a semana para se recuperar, treinar e focar somente no jogo de domingo, o Vasco teve esse clássico no meio do caminho, e se vai ter alguma interferência, se vai de alguma maneira atrapalhar o clube carioca, somente quando a bola rolar é que a gente vai saber. Inclusive, por falar no Derek, né, ele é um reforço muito importante que o esporte vai ter para essa partida do final de semana. Fez falta o Derek na última partida, né, Thaís? Demais até, Maílson. Pois é, esse ataque do esporte, né, acabou ficando desequilibrado. Isso porque o Pablo não conseguiu ter o mesmo índice de intensidade, mas além disso, né, o Derek acaba sendo mais versátil, então acaba tendo um nível melhor, né, superior de fato dentro de campo, e acaba
trazendo essa sensação de que o Pablo, em muitos momentos, parecia um peixe fora d'água. Não estava entendendo o ritmo do jogo, a bola também não estava chegando com facilidade no Pablo, e quando chegava, acabava não tendo esse bom desenvolvimento, né? É um jogo, inclusive, que o Sport pode trazer essa intensidade. O Sport precisa começar a se aproveitar dessas oportunidades, jogar contra o Vasco aqui na Ilha do Retiro, né, aqui em Recife. Isso talvez traga, quem sabe, um pouco mais de ânimo na tabela. O Sport precisa começar a somar, de fato, mais vitórias no campeonato. Pois é, sem dúvidas. Esse duelo contra o Vasco da Gama é um duelo que o Vasco está ali também buscando brigar, né, para sair de uma zona muito próxima da zona de rebaixamento. Então é um confronto que, assim, a gente sabe que o Sport está um pouco distante ainda, né, está bastante distante das outras equipes, mas é aquele confronto direto de você tentar segurar também alguém que está ali numa briga onde você quer sair dessa briga, né, Thaís? Exatamente, é um confronto que o Vasco também não deve vir, né, desarmado. O Vasco deve vir para buscar esses 3 pontos também. E principalmente sabendo da acessibilidade que o Sport acaba tendo no campeonato, onde consegue, né, não fazer um bom campeonato. E se a gente fala que o Vasco tá ruim, o Sport, se olhar a tabela, o Sport está pior ainda. Só que o problema nisso tudo é que o Sport precisa de uma reação para ontem. O Sport tem uma pressão muito maior do que, por exemplo, o Vasco. O Vasco acaba oscilando muito entre sair da zona de rebaixamento, entrar e por aí vai. Já o Sport não. O Sport cada vez mais vai se afundando nessa lanterna da competição. Há pouco tempo houve um momento de reação. O Sport passou um tempo sem perder, né? Acabou perdendo nessa última partida diante do Palmeiras. Só que o problema é que nesse momento de reação, que eu acho que somava 5 a 6 jogos, o Sport nesse momento só tinha uma vitória, vários empates, porém só uma vitória. Se isso fosse no começo da temporada, no começo do campeonato, podia estar sendo enxergado de outra forma, com outros olhos. Mas o problema é que nessa altura já está no começo do segundo turno e o Sport não mostra um sentimento de aguerrido em pontuação. Não adianta apenas jogar bem, não adianta apenas marcar 2 a 0 se não segura o placar. O Sport precisa conseguir ter essa intensidade da defesa até o ataque, mas principalmente ter uma maré boa ao seu favor e aproveitar as oportunidades, porque jogou contra o São Paulo, com o time do São Paulo mesclado, e mesmo assim não conseguiu vencer. Jogou contra o Santos vencendo por 2 a 0 e depois acabou levando o empate, e diversas outras oportunidades que o Sport podia ter saído com essa vitória e acabou ficando pelo meio do caminho. Então o Leão realmente precisa acordar um pouco mais. Não é um jogo de um todo fácil, mas é um jogo que dentro da Série A, dentro da acessibilidade que pode se esperar da Série A, é um jogo na Ilha do Retiro, onde o Sport ainda não venceu na ilha e precisa ter uma reação. O Sport, muitos jogos ainda pela frente. Para o Sport está rompendo, domingo à noite, a linha da metade do campeonato, porque até agora são 19 jogos ainda que o Sport tem a cumprir. Estamos exatamente na metade do Brasileirão para o Sport. Muita gente desacreditando, eu sou um dos que desacredita inclusive, mas ainda tem muito jogo pela frente. Então está longe de ser uma partida decisiva. O Sport, inclusive, que tinha um problema grande para esse jogo, que seria a ausência de um meia de origem, só que o Rodrigo Atencio não está acertando mais a saída dele por empréstimo. E sendo assim, se o Lucas Lima realmente for vetado, o Rodrigo Atencio vai para o jogo e é o cara que vai fazer essa função. Então ele sai de um atleta que seria emprestado para virar um titular. Pelo menos para esse jogo contra o Vasco, grande oportunidade para ele mostrar o que não mostrou até aqui. A realidade é que o Rodrigo Atencio não fez valer de maneira alguma os 12 milhões investidos nele em 50% dos direitos. O Sport não adquiriu 100%, só foi metade. Então, na verdade, o valor dele é 24 milhões, que coisa louca, né? E o Sport pagou 12. Vamos esperar para ver, né? Às vezes o atleta só precisa de uma oportunidade. Essa oportunidade vai ser muito boa num jogo na ilha, com um time que eu não vejo superior ao Sport de maneira alguma, a equipe do Vasco, um jogo onde o Sport tem sim condições de vencer.
E agora vamos ouvir o atacante do Sport, Derek, que comenta sobre esse jejum do Leão, que não vence há 12 partidas como mandante, o maior jejum como mandante que o Sport tem na história. E sobre isso agora o atacante rubro-negro fala aqui. Claro que é um incômodo pra gente. Estamos jogando dentro de casa, com a nossa torcida. O que a gente mais quer é dar uma vitória para eles dentro de casa, todos ali junto. E a gente vai lutar por esse jogo contra o Vasco para dar essa primeira vitória dentro de casa para eles, que eles merecem. Derek também comenta sobre esse processo de adaptação para atuar como centroavante. Ele que é alto, tem força física, mas muita velocidade e atuou na carreira a maior parte do tempo como extremo, como ponta. E ele fala desse processo de adaptação e também de conversa com o técnico Daniel Paulista. Para mim é sempre uma adaptação nova. Eu fico feliz de poder estar ajudando o esporte de todas as formas, onde for. Foi que tive uma conversa com o Daniel e ele disse: Derek, estou pensando em te colocar de centroavante, você acha que consegue fazer ali? Falei, vamos tentar. E graças a Deus está dando muito certo, porque eu venho aqui para ajudar o esporte, independente de onde seja. Mas que venho aqui para brigar e ajudar o esporte a sair dessa situação.